Jogos Vorazes. Parte 1. Os Tributos. Capítulo 1. Quando acordo, o outro lado da cama está frio. Meus dedos se esticam à procura do calor de Prim, mas só encontram a cobertura áspera do colchão. Ela deve ter tido sonhos ruins e pulou para a cama de nossa mãe. É claro que foi isso. Hoje é o dia da colheita. Eu me apoio sobre o cotovelo. Há luz suficiente no quarto para que eu possa enxergá-las. Minha irmãzinha, Prim, encolhida, junto ao corpo de minha mãe, suas bochechas coladas. Dormindo, minha mãe parece mais jovem, ainda um pouco acabada, mas não inteiramente arrasada. O rosto de Prim é tão fresco quanto uma gota de chuva, tão adorável quanto a flor que lhe deu o nome. Minha mãe também já foi muito bonita. Pelo menos é o que se diz. Sentado aos pés de Prim, vigiando-a, está o gato mais feio do mundo. Nariz esmagado, metade de uma orelha arrancada, olhos da cor de abóbora podre. Prim o chama de Buttercup, insistindo que a coloração amarelada de seu pelo combina com a da flor de mesmo nome. Ele me odeia, ou pelo menos desconfia de mim. Apesar de já ter se passado muito tempo, acho que ele ainda se lembra de como tentei afogá-lo num balde quando Prim o trouxe para casa. Gatinho raquítico, com a barriga inchada por causa dos vermes e cheio de pulgas. A última coisa que eu precisava era outra boca para alimentar. Mas Prim implorou tanto, até chorou, que fui obrigada a deixá-lo ficar. No fim, deu tudo certo. Minha mãe o livrou dos vermes e ele se provou um excelente caçador de ratos. De vez em quando, pega até alguma ratazana. Às vezes, quando acabo de limpar uma caça, dou as entranhas a Buttercup. Ele parou de chiar para mim. Entranhas. Fim dos chiados. Isso é o mais próximo de amor que conseguiremos atingir. Jogo as pernas para fora da cama e deslizo-as para dentro de minhas botas de caça. Couro maleável, que se amoldou aos meus pés. Visto as calças, uma camisa, enfio minhas longas tranças pretas em um cap e pego minha mochila de provisões. Sobre a mesa, debaixo de uma tigela de madeira para protegê-lo de ratos e gatos vorazes, está um perfeito queijo de cabra, enrolado em folhas de manjericão. O presente de Prim para mim, no dia da colheita. Coloco cuidadosamente o queijo em meu bolso e saio. A parte em que vivemos no Distrito 12, apelidada de Costura, nesta hora do dia, está normalmente apinhada de mineiros, se dirigindo ao turno matinal. Homens e mulheres, com os ombros caídos e as juntas inchadas, muitos dos quais há tempo desistiram de limpar a fuligem negra de suas unhas quebradas e de apagar as profundas rugas de seus rostos. Hoje, porém, as ruas cinzentas de carvão estão vazias. As persianas das casas baixas e escurecidas estão fechadas. A colheita só começa às 2. Pode dormir mais um pouco, se você conseguir. Nossa casa fica quase no limite da costura. Eu só preciso passar por alguns portões para alcançar o descampado miserável chamado Campina. Separando a Campina da floresta, na verdade, circundando todo o Distrito 12, encontra-se uma cerca alta de arame farpado. Teoricamente, ela deveria estar eletrificada 24 horas por dia, para afugentar os predadores que vivem na floresta. Bandos de cães selvagens, pumas solitários, ursos, que costumavam ameaçar nossas ruas. Mas como, na melhor das hipóteses, só conseguimos 2 ou 3 horas de eletricidade durante a noite, normalmente é seguro tocar a cerca. Mesmo assim, sempre espero um pouco para ouvir o zunido, que indica que ela está ativa. Nesse momento, está tão silenciosa quanto uma pedra. Escondida em um aglomerado de arbustos,
encolho a barriga e deslizo por baixo de uma abertura de meio metro que está lá há anos. Existem vários outros pontos frágeis na cerca, mas esse aqui fica tão perto de casa que quase sempre entro na floresta por ele. Assim que chego às árvores, retiro um arco e um estojo de flechas de um tronco oco. Eletrificada ou não, a cerca tem tido sucesso em manter os comedores de carne afastados do Distrito 12. Na floresta, eles correm livremente. E há ainda outras preocupações no local, como cobras venenosas e animais raivosos, e nenhuma trilha por onde se orientar. Mas também tem comida, se você souber como achar. Meu pai sabia e me ensinou algumas coisas antes de explodir pelos ares numa mina de carvão. Nem sobrou nada do corpo para ser enterrado. Eu tinha 11 anos. 5 anos depois, ainda acordo gritando para que ele corra. Mesmo sendo proibido entrar na floresta e a caça ilegal incorrer em penas mais severas, mais pessoas correriam o risco se possuíssem armas. A maioria, porém, não tem a ousadia suficiente para se aventurar, portando apenas uma faca. Meu arco é uma raridade, produzido por meu pai, junto com alguns outros que guardo bem escondidos na floresta, cuidadosamente cobertos com uma capa à prova d'água. Meu pai poderia ter ganhado um bom dinheiro vendendo-os, mas se os funcionários descobrissem, ele teria sido executado em praça pública por incitar uma rebelião. A maioria dos pacificadores faz vista grossa para os poucos de nós que caçam, porque eles são tão ávidos de carne fresca quanto qualquer outra pessoa. Na realidade, eles estão entre nossos melhores clientes, mas a simples ideia de que alguém pudesse estar enchendo a costura de armas jamais teria sido permitida. No outono, umas poucas almas corajosas penetram na floresta para colher maçãs, mas sempre numa posição visível da campina, sempre perto o suficiente para correr de volta para a segurança do Distrito 12, se algum problema surgir. Distrito 12, onde você pode morrer de fome em segurança, murmuro. Então, olho de relance por cima de meu ombro. Mesmo aqui, no meio do nada, você fica preocupado de alguém estar te ouvindo. Quando eu era mais nova, assustava minha mãe para valer com as coisas que eu soltava sobre o Distrito 12, sobre as pessoas que governavam nosso país, Panem, da longínqua cidade chamada capital. Com o tempo, entendi que isso apenas traria mais problemas. Então, aprendi a controlar a língua e a mascarar minhas feições, de modo que ninguém pudesse jamais ler meus pensamentos. Aprendi a fazer meu trabalho calada na escola, somente falar o mínimo necessário e de maneira educada no espaço público. Discutir apenas compra e venda no prego, o mercado negro, onde ganho grande parte do meu dinheiro. Mesmo em casa, lugar que me incomoda, evito abordar assuntos problemáticos, tais como a colheita, ou a escassez de comida, ou os jogos vorazes. Prim poderia começar a repetir minhas palavras. E então, como é que ficaríamos? Na floresta, está me esperando a única pessoa com quem posso ser eu mesma, Gale. Posso sentir os músculos de meu rosto relaxando, meus passos se acelerando enquanto escalo o morro até o nosso local, uma saliência de rocha que dá vista para o vale. A visão dele esperando lá em cima me faz dar um sorriso. Gale diz que eu nunca sorrio, exceto na floresta. Oi, Catnip, cumprimenta Gale. Meu verdadeiro nome é Katniss, mas quando eu disse o nome a ele pela primeira vez, eu estava quase sussurrando. Então, ele pensou que eu tivesse dito Catnip, uma flor selvagem muito apreciada pelos gatos. Aí, uma vez, quando o lince louco começou a me perseguir, o nome passou a ser o meu apelido oficial. Eu acabei tendo de matar o lince, porque ele afugentava minha caça. Quase lamentei o fato, porque ele não era má companhia, mas consegui um preço bastante bom por sua pele. Olha só o que eu abati!
Gale está segurando um pedaço de pão com uma flecha enganchada. Eu rio. É um pão realmente assado, diferente daqueles pãezinhos amassados que a gente faz com a ração de grãos. Eu pego, retiro a flecha e posiciono o nariz em frente ao furo, inalando a fragrância, que faz minha boca se encher de saliva. Um pão tão bom assim é para ocasiões especiais. Ainda está quentinho, comento. Ele deve ter passado na padaria bem cedinho para comprá-lo. Quanto custou? 1 esquilo apenas. Acho que o velho estava sentimental hoje de manhã, responde ele. Até me desejou boa sorte? Bem, todos nós nos sentimos mais próximos uns dos outros hoje, não é? Prim deixou um queijo para nós. Eu o retiro da mochila. O semblante dele se ilumina com o presente. Obrigado, Prim. Vamos ter um verdadeiro banquete. De repente, ele passa a falar com o sotaque da capital, enquanto imita com mímicas F. Trinket, a mulher otimista ao extremo que aparece uma vez por ano para ler os nomes na colheita. Quase esqueci. Feliz Jogos Vorazes. Ele arranca algumas amoras. E que a sorte, ele joga uma amora na minha direção. Pego-a com a boca e rompo com os dentes a delicada película. A suave acidez explode em minha língua. Esteja sempre com você. Termino com a mesma vivacidade. Nós temos de fazer piada com isso, porque a alternativa é ficar totalmente aterrorizado. Além disso, o sotaque da capital é tão afetado que faz com que quase tudo dito nele soe engraçado. Observo Gale pegar sua faca e fatiar o pão. Ele podia ser meu irmão. Cabelos lisos e pretos, pele morena, ambos temos até os mesmos olhos cinzentos. Mas não somos parentes, pelo menos próximos. A maioria das famílias que trabalham nas minas se parecem umas com as outras. É por isso que minha mãe e Prim, com seus cabelos louros e olhos azuis, sempre parecem deslocadas. Elas estão. Os parentes de minha mãe faziam parte de uma pequena classe de mercadores que abastecia os funcionários, os pacificadores e ocasionais clientes da costura. Eles tinham uma loja de botica na parte mais simpática do Distrito 12. Como quase ninguém tem condições de pagar um médico, os boticários são nossos curandeiros. Meu pai conheceu minha mãe porque, às vezes, coletava ervas medicinais em suas calçadas e as vendia para sua loja, para que fossem posteriormente transformadas em remédios. Ela disse ter realmente se apaixonado por ele, já que abandonou sua casa para morar na costura. Tento me lembrar disso, quando tudo que consigo enxergar é a mulher que fica lá sentada, muda e inalcançável, enquanto suas filhas viram pele e osso. Tento perdoá-la por causa de meu pai, mas honestamente não sou do tipo que perdoa. Gale espalha as fatias de pão com um macio queijo de cabra, cuidadosamente, colocando uma folha de manjericão em cada uma, enquanto colho amoras. Nós nos recostamos em um canto das rochas. Desse local, somos invisíveis, mas temos uma visão bem nítida do vale, que está apinhado de vida devido ao verão. Vegetais a serem colhidos, raízes a serem desenterradas, peixes iridescentes à luz do sol. O dia está glorioso, com um céu azul e uma suave brisa. A comida está maravilhosa, com o queijo de cabra derretendo sobre o pão quente e as amoras se desfazendo em nossa boca. Tudo seria perfeito se hoje fosse realmente um feriado. Se esse dia de folga significasse poder vagar pelas montanhas com Gale, em busca de caça para a ceia. Em vez disso, nós teremos de estar em pé na praça, às 2 da tarde, esperando os nomes serem anunciados. A gente teria como fazer isso, sabe? Diz Gale, calmamente. O quê? Pergunto. Sair do distrito, fugir daqui, viver na floresta. Você e eu. A gente conseguiria, completa. Não sei como responder.
A ideia é absurda demais. Se a gente não tivesse tantas crianças, acrescenta ele rapidamente. Elas não são nossas crianças, é claro, mas bem que poderiam ser. 2 irmãozinhos de Gale e uma irmã, Prim. E você pode colocar também nossas mães, porque como elas viveriam sem a gente? Quem alimentaria aquelas bocas que estão sempre pedindo mais? Com nós 2 caçando diariamente, haverá noites em que a caça terá de ser trocada por banha de porco, ou cadarços, ou lã. E noites em que teremos de dormir com nossos estômagos vazios. Eu jamais vou querer ter filhos, comento. Talvez eu tivesse, se eu não morasse aqui. Mas você mora, digo, irritada. Esquece isso, retruca ele. A conversa parece completamente fora de foco. Ir embora? Como eu poderia abandonar Prim, que é a única pessoa no mundo que tenho certeza de amar? E Gale é dedicado à família dele. Nós não podemos ir embora. Então, por que se incomodar falando sobre isso? E mesmo que a gente fosse embora, de onde veio essa história de ter filhos? Nunca houve nada romântico entre Gale e eu. Quando nos conhecemos, eu era uma magricela de 12 anos. E embora fosse apenas 2 anos mais velho do que eu, ele já parecia um homem. Demorou um bom tempo até que pudéssemos ao menos nos considerar amigos. Até que parássemos de discutir todas as transações e começássemos a colaborar um com o outro. Além disso, caso deseje ter filhos, Gale não terá nenhuma dificuldade em encontrar uma esposa. Ele é bem apessoado, é suficientemente forte para trabalhar nas minas e ainda caça. A forma com que as garotas sussurram a seu respeito quando Gale chega na escola já indica que elas estão interessadas nele. Eu fico com ciúme, mas não pelo motivo que você está imaginando. Bons parceiros de caça são difíceis de encontrar. O que você quer fazer? Pergunto. Nós podemos caçar, pescar ou colher. Vamos pescar no lago. Nós podemos deixar as varas e fazer uma coleta na floresta. Pegar alguma coisa legal para hoje à noite. Diz ele. Hoje à noite. Depois da colheita, todos devem celebrar. E muitas pessoas o fazem, por alívio, porque suas crianças foram poupadas por mais um ano. Mas pelo menos 2 famílias deixarão suas persianas cerradas, trancarão suas portas e tentarão descobrir como sobreviverão às dolorosas semanas seguintes. Nós nos viramos bem. Os predadores nos ignoram nos dias em que presas mais fáceis e mais apetitosas aparecem em abundância. Ao fim da manhã, nós já temos 12 peixes, uma sacola de verduras e, melhor de tudo, uma cesta de morangos. Eu encontrei o canteiro alguns anos atrás, mas Gale que teve a ideia de gradear o local para manter os animais afastados. No caminho de volta para casa, nós passamos no prego, que funciona em um armazém abandonado, que no passado guardava o carvão. Quando eles encontraram o sistema mais eficiente para transportar o carvão diretamente das minas para os trens, o prego foi aos poucos ocupando espaço. A maioria dos negócios não está mais funcionando a essa hora, em dia de colheita. Mas o mercado negro ainda está razoavelmente agitado. Nós trocamos com facilidade 6 peixes por pães de qualidade e outros 2 por sal. Greasy Say, a velha ossuda que vende sopa quente de uma chaleira grande, pega metade das verduras de nossas mãos, em troca de alguns pedaços de parafina. Podemos fazer negócios até melhores com outras pessoas, mas nós nos esforçamos para manter um bom relacionamento com Greasy Say. Ela é a única pessoa que conhecemos que com certeza adquire cães selvagens. Nós não temos intenção de caçá-los, mas se você é atacado e leva um ou outro cão, você sabe como é. Carne é carne. Quando está misturado na sopa, eu chamo de bife e pronto. Diz Greasy Say, com uma piscadela. Ninguém na costura torceria o nariz para um bom pernil de cão selvagem. Mas os pacificadores, que frequentam o prego,
podem se dar ao luxo de escolhas mais sofisticadas. Quando terminamos nosso comércio no mercado, vamos para a porta dos fundos da casa do prefeito vender metade dos morangos, já que sabemos que ele nutre um particular apreço por eles e pode pagar o preço. Maddie abre a porta. Ela está no mesmo ano que eu na escola. Como é filha do prefeito, você já espera que ela seja snob. Mas ela é legal, só que prefere se preservar. Como eu. Como nenhuma de nós possui um grupo de amigos, acabamos ficando bastante juntas na escola, na hora do almoço, durante as assembleias e nas atividades esportivas. Raramente trocamos algumas palavras, o que é bem conveniente para ambas. Hoje, ela trocou o uniforme pardo da escola por um caríssimo vestido branco, e seus cabelos louros estão presos com uma fita rosa. Roupas de colheita. Bonito vestido, elogia Gale. Maddie lança um olhar para ele, tentando ver se o elogio é sincero ou se ele está apenas sendo irônico. O vestido é bonito sim, mas ela jamais o usaria em circunstâncias normais. Ela junta os lábios e sorri. Bem, se eu acabar indo para a capital, vou querer estar com uma boa aparência, não é? Agora é a vez de Gale ficar confuso. Será que ela estava falando sério? Ou será que ela está fazendo pouco dele? Aposto na segunda opção. Você não vai para a capital, diz Gale friamente. Seus olhos aterrissam em um pequeno broche arredondado que enfeita o vestido dela. Ouro de verdade, magnificamente trabalhado. Poderia garantir o pão de uma família por meses e meses. Quantas vezes você se inscreveu? 5? Com 12 anos, eu já tinha me inscrito 6 vezes. Isso não é culpa dela, interrompo. Não, não é culpa de ninguém. As regras são assim e pronto, continua ele. O rosto de Maddie se fechou. Ela coloca o dinheiro dos morangos em minha mão. Boa sorte, Katniss. Para você também. Retribuo. E a porta se fecha. Caminhamos na direção da costura em silêncio. Não gosto do fato de Gale ter implicado com Maddie, mas ele tem razão, é claro. O sistema da colheita é injusto, com os pobres ficando com a pior parte. Você se torna elegível para a colheita no dia em que completa 12 anos. Nesse ano, seu nome é escrito uma vez, aos 13, 2 vezes, e assim por diante, até você atingir a idade de 18 anos, o último ano elegível, quando seu nome aparece 7 vezes no sorteio. É assim que acontece para todos os cidadãos nos 12 distritos em todo o país de Panem. Mas aí vem a jogada. Digamos que você seja pobre e esteja passando fome, como nós estávamos. Você pode optar por adicionar seu nome mais vezes em troca de tesseras. Cada tessera vale um escasso suprimento anual de grãos e óleo para cada pessoa. Você também pode fazer isso para cada membro de sua família. Assim, aos 12 anos de idade, meu nome foi inscrito 4 vezes no sorteio. Uma vez porque era obrigatório e outras 3 vezes por causa das tesseras, que garantiriam grãos e óleo para mim, para Prim e para minha mãe. Na verdade, precisei fazer isso a cada ano, e as inscrições são cumulativas. Então agora, com 16 anos, meu nome aparecerá 20 vezes na colheita. Gale, que tem 18, e tem ajudado ou alimentado sozinho uma família de 5 pessoas por 7 anos, aparecerá 42 vezes no sorteio. Dá para entender por que alguém como Maddie, que jamais necessitou de tesseras, pode irritá-lo. A chance de ela ser sorteada é muito pequena comparada a nós, que moramos na costura. Não é impossível, mas é pequena. E muito embora as regras tenham sido estabelecidas pela capital, não pelos distritos, e certamente não pela família de Maddie, é difícil não ficar ressentido com as pessoas que não precisam ir atrás de tesseras. Gale sabe que a raiva que ele sente por Maddie é mal direcionada. Outras vezes, no meio da floresta, eu o ouvi discursando sobre como as tesseras não passam de mais um instrumento para aumentar a miséria em nosso distrito. Uma maneira de plantar ódio,
entre os trabalhadores esfomeados da costura e aqueles que podem normalmente contar com uma ceia, e assim garantir que jamais confiaremos uns nos outros. É vantajoso para a capital nos deixar divididos. Talvez ele dissesse se não houvesse mais ouvidos além dos meus. Se hoje não fosse dia de colheita. Se uma garota com um broche dourado e nenhuma têssera não tivesse feito o que tenho certeza que ela imaginava ser um comentário absolutamente inofensivo. À medida que caminhamos, olho de relance para o rosto de Gale, ainda fervendo por baixo do semblante pétreo. O ódio dele me parece sem sentido, embora eu jamais diga algo parecido. Não é que eu não concorde com ele. Concordo. Mas o que nos ajuda ficar vociferando contra a capital no meio da floresta? Não muda coisa nenhuma. Não torna as coisas mais justas. Não enche nosso estômago. Na verdade, acaba até assustando os animais que estamos caçando. Mas deixo ele berrar. Melhor ele berrar aqui na floresta do que no distrito. Gale e eu dividimos nossos despojos. 2 peixes, alguns pães de boa qualidade, verduras, uma porção de morangos, sal, parafina e um pouco de dinheiro para cada um. A gente se encontra na praça. Vê se veste alguma roupa bonita, diz ele, sem alterar a voz. Em casa, minha mãe e minha irmã estão prontas para sair. Minha mãe está usando um lindo vestido da época do Boticário. Prim está usando as roupas que usei pela primeira vez em um dia de colheita. Uma saia e uma blusa franzida. Estão um pouco grandes nela, mas minha mãe ajustou com alfinetes. Mesmo assim, ela está tendo alguns problemas em manter a blusa presa nas costas. Uma banheira de água quente me espera. Eu esfrego a sujeira e o suor, e até lavo o cabelo. Para minha surpresa, minha mãe separou para mim um de seus belos vestidos, de um azul bem suave e com sapatos combinando. Tem certeza? Pergunto. Estou tentando superar a vontade que sempre tenho de rejeitar as ofertas dela. Tinha uma época que eu ficava tão zangada que não permitia que ela fizesse nada por mim. E isso aqui é algo muito especial. Suas roupas do passado são muito preciosas para ela. É claro, vamos levantar esses cabelos também, completa ela. Eu a deixo enxugá-los e fazer uma trança em minha cabeça. Mal consigo me reconhecer ao olhar para o espelho quebrado, encostado na parede. Você está linda, diz Prim, com a voz abafada. E completamente diferente de mim mesma. Concluo. Eu a abraço, porque sei que essas próximas horas serão terríveis para ela. A primeira colheita de sua vida. Ela está com o máximo de segurança que se pode imaginar, já que seu nome está sendo inscrito no sorteio pela primeira vez. Eu não permitiria que ela pegasse nenhuma têssera, mas ela está preocupada comigo, com a probabilidade do impensável acontecer. Eu protejo Prim de todas as formas que posso, mas não tenho poderes contra a colheita. A angústia que sempre sinto quando ela está com algum desconforto enche meu peito e ameaça transparecer em meu rosto. Reparo que a blusa dela escapou novamente da saia, na altura das costas, e me forço a manter a calma. Enfia a saia, patinho, digo, colocando a blusa de volta no lugar. Prim dá uma risadinha e faz quack, quack para você também. Sorrio levemente, o tipo de coisa que somente Prim consegue arrancar de mim. Vamos comer, convido. E dou um beijinho rápido na testa dela. O peixe e as verduras já estão cozinhando, mas serão para a ceia. Nós decidimos guardar os morangos e o pão assado para a refeição noturna, para fazer uma coisa especial, digamos assim. Então, tomamos leite da cabra de Prim, Lady, e comemos o pão rústico, feito com o grão adquirido com têssera, embora ninguém esteja exatamente com apetite. À 13h, partimos para a praça. A presença é obrigatória, a menos que você esteja à beira da morte. À noite, os funcionários aparecerão para verificar se esse é mesmo o caso, e se não for, você será preso. Na realidade,
é muito ruim que a colheita seja na praça, um dos poucos locais do Distrito 12 que se pode chamar de agradável. A praça é cercada de lojas, e nos dias de feira, principalmente se o dia estiver bom, dá uma sensação de feriado. Mas hoje, apesar dos vitoriosos cartazes pendurados nos prédios, o que se tem é uma atmosfera de terror. As equipes de filmagem, empoleiradas como gaviões em cima dos telhados, apenas pioram a sensação. As pessoas formam fila para inscrição em silêncio. A colheita também é uma boa oportunidade para a capital manter a população sob vigilância. Os jovens entre 12 e 18 anos são arrebanhados em áreas separadas por cordas e assinaladas com as respectivas idades. Os mais velhos na frente e os jovens, como Prim, na parte de trás. Os familiares se alinham em torno do perímetro, segurando com firmeza as mãos uns dos outros. Mas há outros também que não possuem ninguém que estimam, correndo risco, ou que não se importam mais, mas se metem no meio da multidão para fazer apostas sobre 2 jovens cujos nomes serão lançados. Especulações são feitas sobre suas idades, se são da costura ou mercadores, se ficarão desesperados e começarão a chorar. A maioria se recusa a lidar com esses exploradores. Mas cuidado, muito cuidado. Essas mesmas pessoas, normalmente, são informantes. E quem é que nunca burlou a lei? Eu podia ser fuzilada diariamente por caçar, mas o apetite daqueles que estão no poder me protege. Nem todo mundo pode se dar a esse luxo. De qualquer modo, Gale e eu concordamos que entre morrer de fome e com um tiro na cabeça, a bala é bem mais rápida. O espaço fica mais apertado, mais claustrofóbico, à medida que as pessoas vão chegando. A praça é bem grande, mas não o suficiente para acomodar as 8.000 pessoas do Distrito 12. Os que chegam mais tarde são dirigidos às ruas adjacentes, onde poderão assistir ao evento nos telões, já que tudo é transmitido ao vivo para o país. Eu me encontro de pé, junto a um aglomerado de jovens de 16 anos da costura. Nós todos nos cumprimentamos de modo conciso e depois direcionamos nossa atenção para o palco temporário, que foi montado diante do edifício da Justiça. Podemos ver 3 cadeiras, um pódio e 2 grandes bolas de vidro, uma para os garotos e uma para as garotas. Eu miro as tirinhas de papel na bola das garotas. 20 delas estão com o nome Katniss Everdeen, escrito com uma caligrafia cuidadosa. 2 das 3 cadeiras são ocupadas pelo pai de Maddie, o prefeito Undersea, homem alto e calvo, e por F. Trinket, a representante do Distrito 12, recém-chegada da capital, e com seus assustadores dentes brancos, cabelos cor-de-rosa e um primaveril vestido verde. Eles murmuram um com o outro, e em seguida olham com preocupação para a cadeira vazia. Assim que o relógio da cidade dá as badaladas, indicando que são 2 da tarde, o prefeito sobe ao pódio e começa a leitura. É a mesma coisa todos os anos. Ele conta a história de Panem, o país que se ergueu das cinzas de um lugar que no passado foi chamado de América do Norte. Ele lista os desastres, as secas, as tempestades, os incêndios, a elevação no nível dos mares que engoliu uma grande parte de terra, a guerra brutal pelo pouco que havia restado. O resultado foi Panem, uma resplandecente capital de 13 distritos unidos, que trouxe paz e prosperidade a seus cidadãos. Então vieram os dias escuros, o levante dos distritos contra a capital. 12 foram derrotados. O 13º foi obliterado. O Tratado da Traição nos deu novas leis para garantir a paz, e como uma lembrança anual de que os dias escuros jamais deveriam se repetir, também nos deu os Jogos Vorazes. As regras dos Jogos Vorazes são simples. Como punição pelo levante, cada um dos 12 distritos deve fornecer uma garota e um garoto, chamado tributos, para participarem.
Os 24 tributos serão aprisionados em uma vasta arena a céu aberto, que pode conter qualquer coisa, de um deserto em chamas a um descampado congelado. Por várias semanas, os competidores deverão lutar até a morte. O último tributo restante será o vencedor. Levar as crianças de nossos distritos, forçá-las a se matar umas às outras, enquanto todos nós assistimos pela televisão. Essa é uma maneira encontrada pela capital de nos lembrar de como estamos totalmente subjugados a ela, de como teríamos pouquíssimas chances de sobrevivência caso organizássemos uma nova rebelião. Pouco importam as palavras que eles utilizam. A mensagem é bem clara. Vejam como levamos as suas crianças e as sacrificamos, e não há nada que vocês possam fazer a respeito. Se erguerem um dedo, nós destruiremos todos vocês da mesma maneira que destruímos o Distrito 13. Para fazer com que a coisa seja humilhante, além de torturante, a capital nos obriga a tratar os Jogos Vorazes como uma festividade, um evento esportivo, que coloca todos os distritos como inimigos uns dos outros. O último tributo vivo recebe uma vida tranquila ao voltar para casa, e seu distrito recebe uma enxurrada de prêmios, principalmente comida. Durante o ano seguinte, a capital fornecerá ao distrito vencedor cotas extras de grãos e óleo, e mesmo delicadezas como açúcar, enquanto o resto de nós batalha contra a fome. É tanto uma hora de penitência como uma hora de arrependimento, entoa o prefeito. Então, ele leu uma lista de antigos vitoriosos do Distrito 12. Em 74 anos, nós tivemos exatamente 2. Apenas um está vivo. Hamish Abernethy, um homem barrigudo de meia idade, que nesse momento aparece gritando algo ininteligível, cambaleia para o palco e cai na terceira cadeira. Ele está bêbado, muito. A multidão responde com aplausos simbólicos. Mas ele está confuso e tenta dar em F. Trinket um grande abraço, do qual ela mal consegue se defender. O prefeito parece aflito. Desde que tudo isso tem sido transmitido através da televisão, agora mesmo o Distrito 12 é o alvo de riso de Panem, e ele sabe disso. Ele rapidamente tenta puxar a atenção de volta à colheita, apresentando F. Trinket. Brilhante e espumante como sempre, F. Trinket trota para o pódio e dá sua assinatura. Feliz Jogos Vorazes! E que as chances estejam sempre ao seu favor. Seu cabelo rosa deve ser uma peruca, porque seus cachos tinham se deslocado levemente do centro desde que ela encontrou com Hamish. Ela fala um pouco sobre a honra que é estar aqui, embora todos saibam que ela está apenas se doendo para ir a um distrito melhor, onde eles tenham vitoriosos apropriados, não bêbados que molestam você na frente de uma nação inteira. Através da multidão, eu localizo Gale, olhando de trás para mim, com a sombra de um sorriso. Enquanto a colheita segue, isso, pelo menos, tem um fator de entretenimento. Mas, de repente, eu estou pensando em Gale e seus 42 nomes dentro daquela grande bola de vidro, e como as chances não estão a seu favor, não comparado a muitos garotos. E talvez ele esteja pensando a mesma coisa, porque seu rosto escureceu e ele se virou. Mas ainda há milhares de papéis. Eu desejei poder sussurrar isso para ele. É a hora do sorteio. F. Trinket diz como ela sempre faz. Damas primeiro. E cruzou a bola de vidro com os nomes das garotas. Ela chegou, empurrou sua mão fundo na bola e puxou para fora uma tira de papel. A multidão prende em uma respiração coletiva e então você pode escutar um alfinete cair. E eu estou me sentindo com náuseas e desesperadamente desejando que não fosse eu, que não fosse eu, que não fosse eu. F. Trinket atravessa o pódio, alisa o pedaço de papel e lê o nome numa voz clara. E não sou eu. É Primrose Everdeen.